Essa manhã a gente começou com uma série de mensagens. Se você não esteve de manhã, vai online, assista o culto pela manhã. Estamos falando sobre algo que impacta a vida de todos nós. O impacto das nossas palavras. Eu disse que eu ia falar algo sobre o matuto. Alguém uma vez chegou para mim e disse: pastor, essas camisas quadriculadas, isso é muito feio, pastor. Pastor, é para usar camisa liso. E eu caí na onda da pessoa de achar que era ruim. Veja, meu pai é de Oklahoma. Oklahoma, o povo é matuto. Meu pai foi morar na Califórnia, o povo é muito à vontade. Voltou para morar em Kansas, novamente um ambiente de fazendas. E o country americano ama camisa quadriculado. E eu fui dizer: papai, tu só vai para a igreja aqui no Brasil com camisa quadriculado. E o povo manga. É para o Senhor usar. Eu ia vir de camisa quadriculado, mas o coral hoje veio todo de um com cor preto. Então, eu ia vir bem quadriculado. Ia dizer: eita, o pastor está aí no São João, pulando um arrasta-pé e depois vem para a igreja. É interessante, né? Nossas palavras têm poder. Eu disse para o meu pai ficou, foi mesmo, aí ele comprou algumas camisas liso. Um amarelo sólido, um branco, um azul. Ficou no armário, que ele amava o quadriculado. Mas ele sentia que no Brasil ele seria rejeitado pelas igrejas se usasse quadriculado. Ele voltou para os Estados Unidos. Quando ele partiu para a presença do pai, eu fui no armário dele escolher camisas para mim. Eu tenho um bocado de camisa quadriculada em casa. E sabe o que? Eu amo. E vou usar. E quem reclamar, eu vou dizer: problema seu. Sabe por quê? Porque é do meu pai. Sabe o que quer dizer isso? Valor transformado. A camisa pode não valer nada, mas para mim ela vale. Porque é sentimental. É algo de valor para mim. Tá certo? E sabe o que é que isso quer dizer? Que minhas palavras têm que ser transformadas para palavras de valor. Para palavras que edificam. Vamos abrir o texto bíblico em Lucas capítulo 6, versos 43 a 45. Lembra, estamos fazendo uma série, então eu vou trabalhar nesse texto, provavelmente 1, 2, 3 domingos, eu não sei. Talvez eu termine no próximo domingo. Deus vai me dando os textos e eu vou estudando. Só que eu quero que vocês ganhem tempo, você anote, deixa Deus falar o teu coração por meio da palavra. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus na minha e na sua vida. Aqui, o Dr. Lucas apresenta algo muito importante. Eles, em Lucas capítulo 6, 43 a 45. Vamos nos colocar de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Pai Celestial, pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos fale por meio da Tua palavra, das Escrituras Sagradas, por essa carta magna que rege a vida do crente. Queremos, ó Pai, ver a Tua igreja sendo edificado, alcançando almas. Queremos que os nossos lares, nossos casamentos, nossos filhos sejam abençoados do Senhor. Queremos, Senhor Deus, que o nosso local de trabalho seja um local próspero. E para isso, Senhor Deus, a nossa boca precisa colaborar. Pedimos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar? Da abundância do coração a boca fala. Ela não fala aleatoriamente, daquilo que você enche. Hoje pela manhã eu citei do meu grande amigo Pablo Vignoli. Pablo Vignoli, passei uma semana no mesmo quarto do hotel com ele.
E até de domingo passado, até, vamos dizer, retrasado, até sábado de manhã. E ele gosta de esportes. Ficamos uma vez no hotel no Rio de Janeiro e o time do Uruguai ficou no mesmo hotel. Esse homem não falava de outra coisa. O Uruguai para cá, o Uruguai do meu time. Aí ele falava de Pelotas é futebol. Aí ele falando da bola o tempo todinho, e eu só achando engraçado. Uma vez ele chegou de madrugada no quarto, porque ele foi lá tirar foto com toda a turma e fez uma filmagem. Só que a câmera dele, a bateria desligou e ele ficou filmando, fazendo entrevista e não estava pegando nada. E ele ficou triste porque ele perdeu tudo aquilo ali. E ele botava um comentário de futebol. Passou a noite toda, eu acordava todas as noites, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, estava lá, comentário de futebol a noite toda, em espanhol. Só porque ele ama tanto futebol. E os outros dizem, eu passo o sábado, começo de manhã assistindo. O que é que você acha que ele vai falar? Futebol. Por quê? Porque ele gasta muito tempo investindo conhecimento sobre futebol. E ele tem que achar outro que gosta de futebol. Eu gosto de falar com pessoas que amam a Bíblia. E falam da Bíblia, porque é isso que eu gasto a maioria do meu tempo. É estudando a palavra de Deus. E eu não tenho muito assunto, não. Se falar de futebol, não sei nem quem é o jogador, quem não é, quem é bom, quem é ruim. Aí se eu falar dos jogadores que eu conheço, meu time CRB, quando eu estava crescendo, não presta para nada em Maceió. É bom que eu não esteja em Maceió falando isso. Aí, lá é maravilha, é o melhor time que tem. Aí o CSA vai dizer que eu não sei de nada. Eu não sei de você, mas aquilo que nós falamos tem a ver muito com aquilo de qual nós nos alimentamos. O que é que enche a sua mente? É política? É trabalho? É saúde? Vou dizer aqui, minha cunhada Mana, teve uma época que ela só falava de dieta, de todo tipo de dieta que você pode imaginar da face da terra. Também quando o vento bate nela, ela tomba, né? De tão magrinha que ficou, de tanta comida e tanta dieta que ela faz. Por quê? Porque é interesse. Então, quando eu me alimento de alguma coisa, é aquilo que eu tenho para mostrar. A pergunta é, o que tem saído da sua boca? Reflete o que você tem ouvido e se alimentado. Nossas palavras podem ser a única Bíblia que um descrente vai ler. Está lendo como? Se a única coisa que uma pessoa não crente vai ouvir de você que conhece Jesus é sobre tudo menos Deus, ela não vai encontrar o Senhor. Efésios capítulo 4, versos 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha, palavras proferidas sem ponderação. Todos nós somos culpados. Quando eu falei da camisa do meu pai, eu falei porque me falaram. E eu falei pensando que eu estava ajudando. Eu não era meu direito. Não era para mim ter aberto a boca para criticar. Mas quando nós abrimos a boca assim, causamos estragos muitas vezes irreparáveis. Criamos conflitos entre as pessoas desnecessariamente. Destruímos relacionamentos. Dividimos até os irmãos da igreja. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Você lembra de algum amigo teu que você era bem amigo, e hoje não é mais?
você tinha a pessoa, comia na sua mesa, você ia para lá, todo mundo se recebia, mas alguém entrou na história, provocou uma divisão, uma dissensão, espalhou boatos, e o seu relacionamento com aquela pessoa não é igual como foi no passado. Aí diz, pastor, eu já vi isso acontecer dentro da minha própria família. Eu já vi isso acontecer com pessoas muito próximas. Quantos de vocês têm um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, que passou um tempo imenso sem conversar? Que ficou você ferido, um ferido contra o outro, e ninguém sabendo como se reconciliar. Toda a igreja sofre. Quando uma igreja sofre uma divisão, quantos já ouviram falar de alguma igreja que se dividiu, né? Eu conheço muitas, que se dividiu. Sabe que nenhuma divisão de igreja aconteceu por um ataque de fora? Quando vem um ataque de fora, a igreja se fortalece. Todo mundo ora, todo mundo ajuda, vem um ataque do inimigo, todo mundo resiste. Sabe de onde é que a gente não consegue resistir? Quando o ataque vem de dentro. Quando o ataque vem de pessoas que nós conhecemos. Quando o ataque vem das nossas próprias bocas. Os ataques que vêm de dentro é que dividem igrejas. Sim, então podemos dizer, eu e minha grande boca. Que fala sem pensar. Pode ser o motivo que uma igreja seja destruída? Pode. Às vezes a gente acha que divisão e separação e briga dentro de igreja é algo assim muito grande. Não, começa sorrateiramente. Um destruidor de igrejas sempre começa de forma sutil. Solta uma seta, solta uma opinião, solta uma palavra, solta um maldizer, olha para a pessoa, olha, cuidado, cuidado. Não vou dizer não, porque não pode dizer, mas olha, vou começar só um pedacinho, e aí vai semeando. Daqui a pouco está uma ferida, quem olha para você não te vê mais como você é, com seu valor em Cristo transformado, te vê como tu talvez foi há 20, 30, 40 anos atrás, te vê da pior forma, porque quem semeou isso quis te contaminar. Normalmente vem de forma sutil. Pedido de oração. Irmão, você tem que orar. Por quem? Ah, não, você não sabe não, né? Não está sabendo não, o negócio é sério. E essas expressões é muito, muito, muito comum. Recentemente, uma pessoa que saiu da Pierópolis há um tempo atrás, veio para cá falando dos outros. Saiu daqui falando daqui. Está em outra igreja já falando mal de lá. Então tem pessoas que têm, isso já é característica dela, destruidor de igrejas. Ela não tem outro princípio, exceto falar sempre mal de alguém. Trazendo e levando fofocas, ou trazendo e levando opiniões. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que Deus vai julgar. E não vai julgar o outro que você está derrubando, vai julgar você ou a mim, se estivermos falando. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, na nossa série, vamos entrar nisso aqui mais detalhado, um pouquinho para você crescer mais. Mas 6 coisas o Senhor odeia, 7 coisas que o Senhor detesta, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua, o quê? Todo mundo, língua. Número 1, olhos altivos. Número 2, língua mentirosa. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. O 4, versículo 18, coração que traça planos perversos. O número 5, pés que se apressam para fazer o mal. O número 6, a testemunha falsa que espalha mentiras. O 7º, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Uau!
A gente pensa que o abrir da minha boca levianamente e falar dos outros, minha opinião, eu tenho que dizer, eu tenho que falar a verdade, aí fala o que quer. Deus olha para você com um olhar bem chateado. Olha para mim, se eu estiver sendo a pessoa. Quantos dessa lista de Salomão que ele falou, fala da língua? No mínimo 3 diretamente. E os outros por tabela. A língua é responsável para a maioria das destruições de casamento. Quantos casais começaram, eu te amo, eu te amo, eu te amo, daqui a pouco eu te odeio, não é? Começou bem, terminou mal. Começou a semear palavras de destruição. Está falando de algo, o rei Salomão, muito forte, no versículo 19, a parte B. Aquele que provoca discórdia, divisão, separação, aquele que cria um ambiente não favorável para que a igreja do Senhor possa alcançar outros para o seu reino. Tomemos cuidado. O rei Davi expressa alguma coisa muito importante. Salmos 19, versos 12 e 13, o rei Davi, ele diz, quem pode discernir os próprios erros? Que a gente sempre pensa no outro que falou, né? Mas a pergunta é, você consegue discernir quando você erra? Quando você fala, você reconhece? Quantos aqui acha fácil falar? Eu acho fácil falar. Não é fácil falar? Abrir a boca eu falo. Muito fácil. Eu estou falando com você agora. Agora, quantos aqui quando falam errado, tem a mesma prontidão para ir à pessoa que você falou e dizer, pastor, venha cá, eu falei mal de você nas tuas costas. Eu quero lhe dizer o que eu falei e eu quero pedir perdão. Tem a mesma coragem? Quantos têm essa coragem de chegar aí e realmente reconhecer? Eu errei, eu quero lhe dizer que eu errei. Porque a gente vive num mundo, irmãos, que é sinal de fraqueza, o reconhecimento que nossas palavras podem, por acaso, ter ferido outra pessoa. Então a gente não pede perdão, porque a gente se sente acobertado. Então o rei Davi diz, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, isso aí é a sua oração agora com Deus, dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. É quando a gente fala sabendo que está ferindo e a gente fala a si mesmo. Que ele não me domine, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Agora vamos voltar lá no Novo Testamento e ir lá e mergulhar com o que Tiago, meu irmão de Jesus, fala. O apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 3, versos de 8 a 10. Tiago compara a minha língua, a sua língua, como um instrumento. E ele diz, Tiago 3:8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meu irmão, não pode ser assim. Tiago bota isso, eu acho que em letras grandes, era para estar na Bíblia, nas letras bem grandes. Não pode ser assim. Tiago quer que eu possa perceber, tem erros na igreja do Senhor Jesus, tem erros no nosso andar, tem erros no nosso falar, tem. E Tiago está dizendo, não pode ser assim, amadureça. Mude a sua postura. Sobre essa inconsistência de usar da mesma fonte, a nossa boca, Tiago está dizendo, para bendizer a Deus e amaldiçoar o nosso próximo. E ele está dizendo aqui, amaldiçoar os meus irmãos, porque ele está falando uma carta para a igreja. E ambiente igreja não é diferente. Então, se eu estou na igreja hoje, num dia de ceia, Deus quer que eu possa refletir. Porque nem todo mundo na igreja é teu amigo, mas todo mundo na igreja que nasceu de novo é teu irmão.
E todo mundo merece o cuidado que um irmão tem para com o próximo. Nem todo mundo vai sentar na sua mesa, nem todo mundo vai comer com você, nem todo mundo vai andar na rua com você todo dia. Mas eu não preciso derrubar ninguém para crescer. Eu preciso amar. E aprender a amar cada pessoa com as minhas palavras. Os batistas, eu sou batista desde pequenininho. Mas os batistas é uma denominação maravilhosa. Mas temos que tomar muito cuidado. Eu estive uma vez numa conferência de pastores e pediram para eu dar uma mensagem sobre a igreja do próximo século. Isso aí é em 1900 e alguma coisa, lá vai pedrada, antes do ano 2000. Tem uns aqui que nem tinham nascido ainda. E aí, nessa virada do século, eu quero que você traga a mensagem. Então eu aproveitei, usei o profeta Jeremias e citei sobre: ai de vós, pastores, que afugentam as ovelhas. Ai de vós, pastores. Deus vai cobrar pastores quando os pastores estão afugentando ovelhas. O peso está na gente, pastor. Aí, quando eu estou dando a mensagem, na hora do almoço, teve um pastor que o tempo todo pegando no meu pé. Tudo que eu falava, ele era do contra. Aí, na hora do almoço, aí ele veio e disse: eu só quero, na fila do almoço, ele disse: eu só quero que você saiba, olha, muito boas palavras suas, viu? Olha assim, meio estranho, e ele me derrubando o tempo todo durante a meditação da palavra de Deus. Não era minha palavra, era de Deus. Aí ele disse: é porque todo mundo estava concordando com você, e nós batistas, não é bom todo mundo concordar com você, alguém tem que ser do contra. Então eu fui do contra, para ter o contrapeso, porque para você não se inflamar e achar que você é bom. Ele: muito obrigado, palavras de carinho, né? Então, irmãos, não é só você. Pastores também, às vezes, se bicam. Tem dificuldades. Tem pastores hoje afugentando as ovelhas. Tem pastores que não acolhem. Tem pastores que não amam. Tem pastores que são egocêntricos. Tem pastores que gostam de poder, de fama, de qualquer outra coisa. E a igreja só quer saber de quem tem dinheiro, não quer saber dos outros. E quer saber de tudo, mas não quer saber de nada. Tem assim? Tem. É triste, é uma realidade. Mas tem pastores que amam. Tem pastores que são hospitaleiros, tem pastores que sua casa é aberta. E ele ama, e você sabe que ele ama. Porque amor é uma coisa que você não esconde. Você sabe se é fingido, falso, meio, ou se é verdadeiro. Deus quer que amemos de verdade. E as minhas palavras vão revelar a maioria disso. Lembremos, palavras tem poder, especialmente se vier de um crente. Imagine no seu trabalho, foi o crente que falou. Eles nem chamam você pelo nome, chama de crente. Olha aí, ó, o Bíblia chegando ali, ó. E quando você erra, ó, o fariseu diz que é crente, ó, e está falando besteira. Ou quando é líder da igreja, um professor de escola dominical, um diácono, meu Deus, olha, as coisas complicaram, porque olha, essa pessoa está falando o que não deve. Agora imagina, como o diabo ama destruir igrejas, ele começa a subir a escala, e sobe até o nível chamado pastor, porque se ele está abaixo de Cristo, que é a cabeça da igreja, mas dentro da igreja ele é o cabeça em liderança, e o diabo consegue mudar a cabeça dele, para pensar errado. Aí ele destrói a igreja. Então, pastores, todos nós que somos na liderança, aqui a igreja tem vários pastores, a nossa boca reflete o que está lá dentro. Eu estou tendo comunhão com Deus? Não estou? Estou crescendo? Não estou? Eu sou interesseiro? Não sou? Eu sou briguento? Eu sou arengueiro? O que é que eu sou? Deus quer que sejamos homens da palavra, homens de integridade, homens que amam a esposa, homens que amam os filhos, homens que amam missões, homens diferenciados no mundo. E eu digo isso para mim mesmo, a cada dia eu tenho que ser lembrado. E não tem ninguém melhor do que a minha esposa para sempre apontar. Se eu não estiver buscando ao Senhor, eu não tenho nada a oferecer. Precisamos usar as palavras com sabedoria e muita moderação. Provérbios 18, 21. Onde está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua,
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em outras palavras, vai comer vida ou vai comer morte. Lembre-se, sempre da influência que suas palavras exercem sobre sua própria vida e a vida dos outros. Tem uma pessoa que eu conheço que ele precisava de um emprego, pediu, pastor, ore por mim. Então ele achou um emprego num supermercado. Ele achou que ele tinha que consertar tudo que ele via pela frente. Mas ele tinha um cargo. E o cargo dele, ele estava tomando, assim, como se fosse, todo supermercado vai ser melhor quando eu der todas as minhas opiniões em tudo que eu vejo de errado. Sabe o que acontece? Ficou desempregado. Há um tempo e um modo para todas as coisas. Quando abrimos a boca e revelamos demais, ninguém nos quer. Cuidado com a boca. O próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte. Mateus capítulo 12, versos 36 a 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu acho esse versículo muito forte para todos nós, porque tem um dia do juízo. E vamos prestar contas. E aquelas palavras que nós soltamos, que a gente espera que ela dá o efeito todinho que a gente estava imaginando, mas só por tabela, e eu saia ileso, Deus vai voltar até você. Uma vez no acampamento Palavra da Vida, alguém falou algo de alguém que falou daquele para o outro, que foi para o outro, que foi para o outro, que foi para o outro, e chegou no ouvido de um missionário. E o missionário disse, quem falou? Fulano. Aí foi daquele fulano. Quem falou? Fulano. Aí foi no outro. Quem falou? Fulano. Aí foi no outro. Quem falou? Fulano. Aí foi voltando, voltou, até a pessoa que falou original a primeira vez. Se tudo que você falar voltar para você, com o peso de quantas pessoas estão repetindo a tua frase, tu ia perceber como as tuas palavras afetaram os outros. Normalmente, quando falamos coisas boas dos outros, os outros humildemente recebem e se calam. Quando criticamos, censuramos, falando mal de outra pessoa, todo mundo espalha, mas nunca diz que foi ele, diz que foi você. Não é interessante? Aí é o seu nome que vai ser espalhado. Foi o pastor Felipe que falou. Eu vou falar sobre isso depois. Quais palavras descrevem o que tenho falado ultimamente? Pare e pense. Quais são as palavras que você tem falado? No seu casamento, com seus filhos, no seu local de trabalho e com os irmãos da igreja. Palavras que justificam ou palavras que condenam. Tu lembra a última palavra que você falou de alguém que justificou, que deu graça, que o edificou, que o fez chegar mais perto do Senhor Jesus? Tu lembra a última vez que você deu a sua opinião ou repetiu a opinião dos outros, que uma palavra que condena alguém? O diretor de Mocidade para Cristo, onde eu estudei nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: devemos concordar para desconcordar amigavelmente. O mundo não vai ser melhor se todo mundo pensar como você. Tem pessoas no seu convívio da sua casa que pensam diferente. E se todo mundo que pensa diferente é teu inimigo, tu vai viver no mundo sozinho, numa ilha isolado. Mas se todo mundo que está ao seu redor, você aprende a desconcordar amigavelmente, você suporta uns aos outros com pensamentos diferentes do seu. Podemos, irmãos, sempre escolhermos gentileza e palavras de sabedoria nas nossas interações um com o outro. Eu não preciso brigar com todo mundo. Eu não preciso entrar num debate e tentar provar que eu estou certo, que o meu pensamento é o correto. Eu sei muitas vezes que o outro está errado. Mas eu não preciso entrar nessa discussão.
Eu vejo o meu limite, eu vejo onde é que eu devo parar. Deixa a pessoa, não vou mudar ela. Se ela está resistindo à palavra de Deus, não é contra mim que está resistindo. Se ela não está lendo a Bíblia, é Deus que vai abrir os olhos, não sou eu. Eu posso falar sim, eu devo dar minha opinião, provavelmente. Toda vez não. Então eu falo um pouco, vejo onde é que eu estou. Se a pessoa der ouvidos, ele é sábio, vai então o sábio, quando ouve repreensão, se torna mais sábio. Mas quando a pessoa não quer ouvir, quando você fala com ela, a Bíblia diz, se falar e corrigir um tolo, ele vai te aborrecer. Quando a pessoa é tolo, quanto mais você fala com ela, mais raiva ela tem de você. Quando você fala com o sábio, ele entristece, porque você apontou um erro, mas lá na frente ele te agradece, porque ele voltou para o caminho mais sábio. Provérbios 15:1. Sempre isso é bom para todo mundo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ríspida, suscita a ira. Se você quer que um ambiente de sala de aula, você é um professor, se acalme, você gritando mais alto do que os alunos não vai ajudar. Mas se você fala baixo, pausado, todo mundo tem que se aquietar para lhe ouvir. Isso é no casamento, isso é com os filhos, isso é no local de interação do trabalho. Palavra branda desvia o furor. Nossas palavras podem acalmar tempestades. Imagina, você entra num ambiente cheio de agitação e Deus te usa para acalmar a tempestade do local. Pode trazer unidade, palavras de unidade. A igreja, irmãos, e o lar, são dois locais que o inimigo ataca o tempo todo para tirar a harmonia. Mas eu posso usar as minhas palavras para trazer grande unidade nesses ambientes. Eu posso ser usado por Deus para promover a paz. Agora tudo depende da minha escolha. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Se eu falo sobre alguém que eu não deveria nem estar abordando um assunto, e eu vou falando, daqui a pouco eu estou falando mais do que eu devo, e inventando a minha história, e fico o telefone sem fio, acrescentando, destruindo a vida da outra pessoa. Quem fala muito peca. Porque mais cedo ou mais tarde, pecar quer dizer errar o alvo. Você não falou a verdade. Você começou a se desviar daquilo ali, porque você falou sem propriedade. Mas quando você controla a língua, a Bíblia diz, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, eu prefiro resguardar. Quantas pessoas olham às vezes para você e dizem, por que você não vai falar? Por que você não vai dizer alguma coisa? Te provoca para entrar numa discussão. E você diz, eu decidi não entrar nesse caminho. Você pode ser usado por Deus para transformar vidas e não destruir. Princípios para todos hoje à noite. Busque o controle do Espírito Santo de Deus, ele oferece gratuitamente. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Deus quer que você seja uma pessoa com domínio próprio, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então busque isso. Ninguém pode te forçar a ler a Bíblia, ninguém pode te forçar a orar, a ter um tempo com Deus, ninguém pode forçar o teu crescimento espiritual. Você tem que querer buscar. Como a corça corre pelas correntes d'água, assim minha alma corre por ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Não é o meu vizinho, não é o outro da minha casa, não, sou eu. Eu que preciso do Senhor. Agora você também tem que querer. A equipe de louvor pode vir à frente. Você tem que querer. É o louvor ou não? É o coral. Você tem que querer. Ser fonte de vida e bênção. Você quer ser isso? Eu quero. Então eu quero, tem que querer, tem que ter um desejo no coração. Você tem que buscar o Senhor, buscar a sua face,
Você tem que querer do coração ser uma bênção, e Deus quer que você seja para todos ao seu redor, mas você tem que fazer uma escolha. Palavras gentis, respeitosas, palavras controladas. Eu tenho que escolher. Eu vou estar do lado da briga ou vou estar do lado da solução? Para a minha igreja, eu sou o problema, ou para a minha igreja, eu sou parte da solução? Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Que a tua palavra seja temperado. É muito bom comer uma carne e uma comida temperado correto. Fui comer essa semana num restaurante caríssimo e estava salgado demais. O dono perguntou: gostou? Eu só vi o dinheiro que saiu do meu bolso e eu disse: não gostei. Irmão, se eu falar for salgado demais, ninguém te suporta. Se for insosso demais, o povo te vomita. Que o seu falar seja sempre agradável. Não tem que quer dizer, você não vai vencer todas as batalhas, mas vence em Cristo com a sua atitude. Sempre agradável, temperado, na dose certa, com sal, para que saiba como responder a cada um. Vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a alguns minutos e vamos entrar um pouco mergulhando nessa área. O que Deus quer me falar? Porque é muito fácil apontar o dedo com o erro dos outros. Eu enxergo o meu próprio. Vamos adorar o Senhor.